Boa noite, queridos. Boa noite, Deus abençoe. Alegria estar aqui na casa de Deus mais uma vez. E ao mesmo tempo, como eu disse, é uma responsabilidade poder estar ministrando a palavra de Deus. Porém, eu acho muito legal porque antes de nós falarmos para vocês, Deus fala conosco, né? Deus, Ele fala no nosso coração, Ele fortalece, Ele edifica a nossa vida. Não tem como eu falar para vocês sem antes Deus falar comigo. Não tem jeito, querido. Não tem jeito, né? Antes de Deus falar com vocês, Deus já deu uma moída aqui, já deu uma trabalhada aqui no meu interior. E eu gosto disso, isso é bom, é bom, é bom. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Vocês estão nos visitando hoje, vocês são bem-vindos, mamães, parabéns, Deus abençoe a todas as mamães. Mateus capítulo 22. Como o pastor Kleber disse, nós estamos falando esse tema sobre impacto. Queridos, nós precisamos impactar vidas. Nós temos que entender isso. Eu acho que é muito cômodo, mas ao mesmo tempo é muito sem graça você vir aqui na terra, você nascer, você crescer, você estudar, casar, ser pai, ser avô e bisavô, depois você vai embora, mas aí você olha para trás e fala assim, cara, o que eu fiz? Quem foi que eu impactei? Né? Para que eu deixei um legado? A gente precisa entender isso, queridos. Deus ele nos fez com um propósito, com uma missão. E a gente precisa impactar vidas. Nós somos impactados por muitas coisas. E às vezes coisas ruins, né? Aliás, impactados não, nós ficamos chocados, né? Essa é a palavra. Nós ficamos chocados com muitas coisas. Muitas coisas. E Deus nos chamou para impactar vidas. Para sermos instrumentos dele para impactarmos vidas. Eu acredito que Deus, durante esse mês, Deus nos deu esse tema justamente para chamar um pouquinho a nossa atenção. A gente deixar de ser egoísta, pensar no outro, pensar no próximo, né? Estender a mão para o próximo, saber que nós somos instrumentos de Deus para abençoar a vida. Se nós queremos mudar a nossa geração, se a gente quer que Deus mude a nossa geração, então Deus vai falar assim, então eu vou te usar. E Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com vocês. O tema da mensagem hoje é o impacto de uma espiritualidade prática. O impacto de uma espiritualidade prática. É um tema até parece meio difícil, né? O impacto de uma espiritualidade prática. Mas o texto, a mensagem é bem tranquila e bem simples, você vai entender. Diz a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 22, versículo 37 ao 39. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, nem sempre as pessoas que falam, que usam a palavra Deus, que chama por Deus, nem sempre as pessoas que até mesmo fazem um altar e ainda dizem, esse altar aqui é para Deus. Nem sempre as pessoas que falam a palavra Deus, colocam a palavra Deus em seus lábios e edificam um altar, verdadeiramente conhece Deus. Verdadeiramente conhece. Nós somos um país cristão, mas se nós perguntarmos, ou se a gente pensar, fazer uma pesquisa de quem realmente se relaciona com Deus, quem realmente tem essa experiência com Deus, quem é que realmente caminha com Deus, a gente vai encontrar, muitas pessoas nós encontraremos, mas nem todas que dizem, eu não estou julgando pessoas, de forma alguma, não tenho esse poder, não tenho essa autorização para julgar ninguém, mas também a gente conhece as pessoas pelo fruto, nós conhecemos as pessoas pelo fruto, nós conhecemos, e quando a gente percebe que existem pessoas que estão dando fruto, e você sabe que o fruto que você produz não é para você mesmo, não é. O fruto que você produz não é para você. O fruto que você produz é para que pessoas se alimentem de você. Entendam isso. O fruto que é gerado através da sua vida é para que pessoas se alimentem de você. Jesus um dia, conversando com uma mulher em uma cidade chamada Sicar, em Samaria, Jesus ele conversa com essa mulher que a Bíblia chama de mulher samaritana. Ele diz para a mulher que eles estavam adorando alguém que eles não conheciam. Jesus fala, olha, vocês adoram o que não conhecem. Existem muitas pessoas hoje que estão adorando o que não conhecem. O que não conhecem.
E é o nosso desafio, queridos, viver uma espiritualidade. Aí eu vou completar, uma espiritualidade cristã. Por que uma espiritualidade cristã? Porque hoje temos nessa pluralidade de religiosidade, de espiritualidade. Nós temos espiritualidade para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é gente. Você tem espiritualidade hoje que as pessoas ficam lá paradas. Vocês vão encontrar pessoas que dizem que são espirituais, praticando tantas coisas absurdas, não cuidando do seu próprio corpo, e dizem que isso é espiritualidade. Pessoas que usam ou que fumam e dizem que é espiritualidade. A gente sabe disso. Hoje nós temos essa diversidade, essa pluralidade religiosa, onde nós somos desafiados, queridos. Nós somos muito desafiados, porque nós entendemos que a verdadeira ou a espiritualidade prática ou a religiosidade cristã é uma religiosidade, é um relacionamento com Deus, é um relacionamento com o eterno, é um relacionamento longe do ter e perto do ser. Amém? Entenderam, queridos? Quando você se aproxima de Deus, e muitas vezes nós mesmos como cristãos, nós criamos uma espiritualidade onde nós nos aproximamos de Deus para ter. E na verdade nós não temos que nos aproximarmos de Deus para ter, embora o Senhor nos dá muitas coisas, mas nós temos que nos aproximar de Deus para ser. Ser o que, pastor? Ser a semelhança, ser a imagem do Filho de Deus. Nós devemos ser a imagem daquele que parece, de Cristo, o Filho de Deus. E todos nós que nos relacionamos com Deus, nós começamos a ter essa identificação. Nós temos essa identificação, a identidade de Cristo. E quando nós entendemos que a espiritualidade cristã, a espiritualidade, ela envolve um relacionamento com Deus através de Jesus. Presta atenção, o relacionamento com Deus só pode acontecer através de Jesus e a atuação do Espírito Santo na vida daquele que quer se relacionar com Jesus. Lembra da sua vida? Você era uma pessoa espiritual, você era uma pessoa religiosa, mas você teve um encontro com Cristo, você recebeu uma mensagem muito simples, uma mensagem de salvação, e essa mensagem mexeu com você, essa mensagem te convenceu que Cristo ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E quando você se convence, o Espírito Santo automaticamente, o próprio Deus, Ele começa a morar em você, Ele habita em você, e Ele gera mudança na sua vida. Não existe espiritualidade sem mudanças, querido. Não existe. Não existe. Qualquer espiritualidade que exclua Jesus é vã. O próprio Jesus ele diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então toda e qualquer espiritualidade que exclui a pessoa de Jesus é vã. O apóstolo João, na sua primeira carta, já lá no finalzinho, no capítulo 5, versículo 12, ele diz: quem tem o Filho tem a vida. João já na sua velhice escrevendo, ele fala: olha, quem tem o Filho tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem vida. E ele continua, ele conclui: quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Está na palavra de Deus. E quando a Bíblia fala que nós devemos ou em buscar a Deus, não está se referindo, queridos, a um conceito vago, não, do qual se encaixa em qualquer conceito da divindade. Não, está falando do próprio Deus, do Deus verdadeiro, do Deus único, do Deus que se revelou através do povo de Israel, ou que quis se revelar através do povo de Israel, mas que nos últimos dias se revelou através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa espiritualidade cristã, ela nos envolve. Ela nos envolve pelo amor. Ela nos envolve pela graça, pela maravilhosa graça de Deus que nos alcançou. Espiritualidade gera amor no nosso coração. E esse amor, ele é gerado pela maravilhosa graça de Deus. Pela maravilhosa graça. Hoje pela manhã, quando nós estávamos tomando um café aqui na igreja, comemorando o Dia das Mães,
Eu disse isso no primeiro culto. Chegou um rapaz aqui, né? Ainda bem que minha esposa, ela foi verdadeira, ela falou a verdade, porque ela só fala a verdade, né? E eu comecei a falar e aí ele me procurou, falou: pastor, eu preciso de ajuda. Ele estava com uma roupa suja, ele estava cheirando álcool, e então falou assim: pastor, eu preciso de uma ajuda. Eu falei: qual é a ajuda que você quer? E ele falou assim: eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para o Goiás, para a Trindade. Eu falei: mas por que você quer voltar para lá, cara? Porque eu quero ver minha mãe. E ele estava bem choroso hoje. Eu quero ver minha mãe, eu quero ver meus filhos. Eu tenho 4, acho que é 4 ou 5 filhos. E eu quero ficar com eles, eu quero revê-los. E eu disse: mas é para isso, somente para isso que você quer? É somente isso que você quer? Aí eu chamei a minha esposa. Ele estava bem, e ele tem 31 anos, queridos. 31 anos de idade. E eu, 50. É nóis. 50. Eu cheguei e falei assim: meu amor, fala, seja sincera, fala aqui para nós dois aqui, quem parece mais velho? Dei uma piscadinha para ela, é claro, né? E ela: o rapaz. Eu falei: cara, eu tenho 50 anos, por que você parece mais velho do que eu? Embora você não é mais velho do que eu. E eu falei: você sabia que você vai voltar para a Trindade, você vai ver sua mãe, você vai ver seus filhos, mas não vai gerar mudança na sua vida? Não vai gerar mudança? Porque eu creio no Jesus que quando entra na nossa vida, e aí ele falou: mas eu tenho Jesus. Eu falei: você não tem Jesus? Aí eu falei: você não tem? Ele: eu tenho. Eu falei: você não tem? Pastor, como é que você sabe que eu não tenho Jesus? Eu falei: cara, quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda, Ele transforma, Ele nos liberta do vício, das drogas, do álcool, Ele nos faz nova criatura, Ele restaura a nossa vida, restaura o nosso sonho, restaura projetos de vida que um dia nós perdemos. E eu disse para ele: você quer ajuda? Ele falou: quero, amanhã, casa de recuperação. Falei: cara, nós vamos te levar para a casa de recuperação, nós vamos te visitar, de lá você vai sair diferente se você quiser. Chamei o Marcel, falei: Marcel, toma conta desse cara aqui, amanhã de manhã, destino certo. Ore por ele, John, acho que é John o nome dele, ore por ele. Por quê? Porque nós cremos nesse evangelho, esse evangelho que transforma. Não existe uma espiritualidade se não transformar a nossa vida. Não existe uma espiritualidade se as pessoas não podem alimentar de nós mesmos. Estão entendendo, queridos? A espiritualidade, nós nos parecemos com Cristo, nós nos identificamos com Ele, nós falamos o que Ele fala, nós sonhamos o que Ele sonha, nós amamos pessoas que Ele ama. Isso é espiritualidade cristã. E na busca dessa espiritualidade, nós temos que levar a carga uns dos outros. Nós temos que não agradar a nós mesmos, mas nós temos que abrir mão de nós mesmos em benefício do próximo. É usar os dons que Deus nos deu para a edificação do corpo de Cristo. E por este amor, porque o amor, quem ama, edifica. Diga para o seu irmão aí, ó: o amor, quem ama, edifica. Glória a Deus. Quem ama edifica, quem ama constrói, quem ama restaura, quem ama reconstrói, quem ama transforma vidas, aleluia, pelo poder de Jesus e pelo amor dele que habita em nós. E o apóstolo Paulo, ele diz aos Efésios que a vontade de Deus é que possamos prosseguir nessa busca da verdadeira espiritualidade, chegando à unidade da fé, conhecendo a Cristo, para que possamos chegar à maturidade, atingindo assim a medida da plenitude de Cristo. Oh, glória! Atingindo assim a plenitude, a medida da plenitude de Cristo. Semana passada nós falamos do impacto de uma vida contextualizada. Como que nós podemos, queridos, impactar vidas, pessoas com a nossa espiritualidade? Como que nós podemos? Ontem eu li um texto do pastor Ed René. Ele diz o seguinte: se tratarmos as mudanças desses períodos a partir de paradigmas, os definiremos desta maneira. Em termos simples, a pré-modernidade era governada pela religião, a modernidade pelo homem, e a pós-modernidade, onde nós estamos inseridos, é governado por todo mundo, isto é, por ninguém.
Quando todo mundo quer governar, na verdade ninguém governa. E é esta situação hoje que nós estamos vivendo. Nós estamos sem governo. Essa é a situação da sociedade hoje na pós-modernidade. Não há governo, não há regras, não há limites. Você é dono de si mesmo. Você faz o que você quiser. Não interessa. Aí, as promessas da pré-modernidade. O céu para os bons e o inferno para os maus. Esta é a promessa da pré-modernidade. O inferno para os bons, aliás, o céu para os bons, o inferno para os maus. Só que houve uma frustração. Os bons se mostraram maus. Então, se o céu é para os bons, o inferno é para os maus, e os bons se mostraram maus, então o céu é para quem? Para ninguém. Esta é a pré-modernidade. A modernidade, que o céu na terra é a justiça social. Aí a gente melhorou, a gente construiu, a gente hoje tem tecnologia o suficiente. E eu pergunto para você, resolver os nossos problemas? Resolver os problemas da sociedade? Será que resolveu o problema da sociedade? Aí vem a pós-modernidade. O céu na terra é através do prazer. Você faz o que você quiser. Qual é o resultado de tudo isso? Tudo é relativo, falta de sentido na vida das pessoas. Por que nós temos hoje tantas pessoas tirando as suas próprias vidas? Tantos jovens e adolescentes tirando as suas próprias vidas? Porque não encontram sentido, não entendem o propósito de Deus. Sendo assim, queridos, em tempos que impera a falta de sentido, como que nós podemos nutrir? Como que nós podemos nutrir a vida espiritual dos nossos filhos? Como que nós podemos nutrir a vida espiritual da nossa esposa? Como que você, mulher, pode nutrir a vida espiritual do seu esposo? Como que nós podemos nutrir a nossa própria vida espiritual? Esse é um grande desafio. Mas quando nós aceitamos esse desafio, nós impactamos vidas. Quando nós aceitamos o desafio, nós impactamos vidas. E eu quero trazer para você como que nós podemos alcançar uma espiritualidade que impacta pessoas. Primeiro, queridos, como uma espiritualidade cristocêntrica. Sim, você vai alcançar, vai impactar vidas com uma espiritualidade cristocêntrica. Mas o que vem a ser, pastor, essa espiritualidade? O propósito da espiritualidade cristã é o nosso crescimento em direção a Cristo. O crescimento, o propósito é em direção a Ele, de crescimento em direção a Ele. Cristo é ser parecido com Ele, é ser conforme a imagem do Filho de Deus. Estão entendendo, amados? Então, quando nós temos uma mensagem, uma espiritualidade cristocêntrica, nós estamos dizendo: Cristo é o centro da minha vida, o meu alvo é Cristo, o propósito da minha vida é glorificar, é exaltar e é fazer a vontade de Cristo, e não a minha vontade. A gente acabou de cantar aqui, que Cristo seja o centro de todo o meu ser. Nós acabamos de cantar. Que Cristo seja o centro de todo o nosso ser, e que o meu ser reflita a glória dele, uma coisa mais ou menos assim. Então nós temos que entender que a nossa espiritualidade, ela precisa ser cristocêntrica. Significa caminhar em direção ao crescimento, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, queridos. Para que a nossa espiritualidade ela seja cristã e seja madura e completa em Cristo. São coisas práticas na vida. Quando nós entendemos que Cristo, que a nossa espiritualidade precisa ser cristocêntrica, ou seja, nós precisamos parecer com Ele. E tudo que nós fizermos seja para Ele. Quer um exemplo? Minha filha essa semana mandou uma mensagem: pai, olha que frase bonita. E eu fui ver a frase, e realmente a frase é muito linda. E a frase era: o culto é que nem um jantar romântico. Uau! O nosso culto
é que nem um jantar romântico. No jantar romântico, tem o marido, tem a esposa e tem o garçom. Vou repetir. O culto é que nem um jantar romântico. Tem o marido, tem a esposa e tem o garçom. O marido, no culto, é Deus. A esposa, a igreja. E o garçom? Cadê a galera que canta, que toca, que adora a Deus? Por favor, levante sua mão. Vocês que participam do louvor aqui da igreja. Isso, pode levantar bem alto. Vocês são os garçons. Quando vocês subirem aqui, os pastores da igreja, por favor, levante a mão. Vocês são os garçons. Quando nós subimos aqui, nós subimos para servir vocês. Para servir vocês. A partir do momento que a gente sobe aqui para expor o nosso conhecimento, a nossa habilidade, a nossa voz, a nossa instrumentalidade para nós mesmos, a nossa espiritualidade não é cristocêntrica. Não é. Não é. Tudo que você fizer para exaltar você mesmo, a sua espiritualidade não é cristocêntrica. Você pode aplaudir o Senhor Cristo, aquele que merece a honra, a glória, a adoração. Queridos, eu posso ter uma performance sensacional. Uau, o cara toca bem, canta bem. Posso, mas se não for para Cristo, o desafio que fica nessa espiritualidade cristocêntrica é viver uma espiritualidade nos nossos dias, a qual essa espiritualidade, ela passa pela integridade. E quando a gente fala de integridade, nós estamos falando de caráter. A espiritualidade cristocêntrica, ela passa pelo nosso caráter, pela nossa integridade, ela passa pela nossa consciência, pela nossa fé, mas também ela passa pela nossa prática, pela nossa missão. Aí sim, eu posso entender que eu estou em direção à espiritualidade que Deus deseja, que Deus quer que nós vivamos aqui na terra. A espiritualidade, ela passa por integridade, por consciência e por prática. Hoje pela manhã, Deus me pegou de um jeito muito legal. Muito legal. Ele me fez ler a história de um homem chamado William Carey, um missionário do século 17. Um rapazinho que se converteu, ele era sapateiro. Ele se converteu e começou a estudar a Bíblia e começou a se apaixonar pela Bíblia. E ele entendeu que o mundo não era só ali nas Ilhas Britânicas. Ele entendeu que o mundo era maior do que as Ilhas Britânicas. E então ele percebe, e ele cresce, ele casa, e ele começa a estudar, se aproximar de Deus. E Deus vai gerando no coração desse rapaz, desse homem, um desejo muito grande de fazer a obra de Deus, de ser um missionário, em um país que era proibido entrar missionários. Deus gerou no coração dele um desejo de ir para a Índia, mas só que a Índia não recebia missionários, era proibido entrar missionários na Índia. E então ele começa a orar, e diz a história que ele faz ele mesmo com as suas próprias mãos, ele desenha um mapa mundi, e prega na parede do seu trabalho.
E ele então trabalha consertando sapatos, olhando para o mapa, e ora pelo mapa, e chora pelas nações. E ele então sente o pecado da humanidade, ele ora, ele chora. E ele sonha em um dia sair da Inglaterra para ir para os continentes, pregar a palavra, porque ele ficava preocupado com as pessoas que estavam morrendo sem Cristo e que precisavam ser impactadas com o Evangelho. Ele entendeu que ele podia impactar vidas através do Evangelho, através do amor de Deus. E depois de alguns anos, ele resolve ir para a Índia. A sua esposa não quer ir com ele. Ela fala, não, eu não vou, daqui ninguém me tira, eu não vou. E ele se compadece, ele fica triste. E a esposa fala, não, então leva o nosso filho mais velho. Então levou o filho mais velho. Só que eles não conseguiram entrar na Índia, aliás, nem conseguiram entrar na embarcação. Nem conseguiram. Ele viu o navio indo embora, chorou, ficou triste, voltou para sua casa. Mas ele não deixou de sonhar. Ele não deixou de orar. Ele não deixou de se compadecer pelas pessoas. Ele não deixou de amar as pessoas. E depois de alguns anos, um amigo convence a esposa de William Carey a ir com ele. E ela resolve ir com o missionário e com toda a sua família. Sabe, queridos, isso para mim foi fantástico. Foi fantástico. E ele entendeu que ele não poderia ir para a obra missionária sem a sua família. Muitas vezes nós queremos fazer coisas sem a nossa esposa, sem os nossos filhos. Muitas vezes nós queremos tomar decisões sem a nossa esposa, sem os nossos filhos. Querido, família tem que andar junto. Eu posso ouvir um amém? Amém. Família tem que andar junto. E quando eles vão para a Índia. E lá eles ficam por muitos anos, não voltam mais para a Inglaterra. Moral da história, William Carey, ele funda 26 igrejas, 126 escolas, traduz a Bíblia para 44 idiomas. 44. E foi aí que Deus começou a ministrar na minha vida. E Ele começou a dizer para o meu coração, filho, a sua espiritualidade, ela tem que impactar vidas. Diga para a minha igreja hoje, em Águas Claras, Koinonia, que a Koinonia precisa impactar vidas. A nossa forma de servir a Deus, a nossa forma de adorar a Deus, tem que impactar vidas. Eu creio que vidas serão curadas simplesmente quando nós estivermos adorando e exaltando o nome dEle. Aleluia, eu creio, queridos. Porque nós precisamos, Deus derramou o poder dEle, o Espírito Santo, sobre a sua igreja. Deus não derramou o Espírito Santo em outro lugar, mas Ele derramou sobre a sua igreja. Ele deu o seu Espírito para a igreja, e se Ele deu para a igreja, é porque Ele sabe que a igreja pode impactar o mundo. E na verdade, a igreja é a esperança do mundo. Mas também, amados, nós temos que impactar o mundo com uma espiritualidade centrada na palavra de Deus. Não tem como você querer ser alguma pessoa sem conhecer as Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela consola. A Bíblia, ela edifica. A Bíblia, ela conforta. Olha que coisa linda. A Bíblia, ela consola. A Bíblia edifica. A Bíblia conforta. Mas também a Bíblia desafia. A Bíblia provoca. E a Bíblia confronta. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me deu essa palavra porque Ele me confrontou. E Ele também está confrontando você, porque você é a igreja. E você precisa impactar vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, queridos, a Bíblia nos confronta com os dois mundos em que nós vivemos. O mundo exterior e o mundo interior. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, no capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo, olha filhos, não se conformem com as coisas que estão lá fora. É a palavra de Deus confrontando o nosso mundo exterior, a nossa vida exterior. É quando você olha para o mundo, o que você enxerga no mundo, se existe alguma coisa que te atrai no mundo, que não atrai o coração de Jesus. Deus está dizendo, olha, a minha palavra, ela te confronta de uma forma exterior. Não ame o mundo nem o que há no mundo, diz o apóstolo João. Então nós somos confrontados por aquilo que o mundo nos oferece, queridos. Mas também nós somos confrontados de forma interior.
Nós somos confrontados dia após dia, porque todos nós trazemos do nosso passado lembranças, memórias, imagens que turvam a nossa compreensão em relação até mesmo à pessoa de Deus ou de nós mesmos. Talvez você se sente um coitadinho, porque alguém um dia falou: você é coitado, você não vai vencer, você é um derrotado, você é um fracassado. Pelas experiências da vida, gente, isso não é regra, não é regra. Mas geralmente o filho do meio é o que mais sofre. Porque o mais velho é apegado do pai, o mais novo é apegado da mãe, e o do meio sofre. Não é regra. Não é regra. Mas geralmente o do meio sofre mais, porque ele não fica apegado a ninguém. E ele fica, poxa, não é regra. Tá? Então ele fica assim, cara, o que eu sou? O que eu vou fazer? Meu pai gosta do mais velho, a minha mãe gosta do mais novo, do caçula. Talvez eu estou falando isso porque eu fui 12 anos caçula e minha mãe é um grude comigo, eu sou um grude com ela. Mas muitas pessoas hoje vivem esse dilema, essa frustração, essa decepção, esse sentimento de derrota, de fracasso. Às vezes porque você tentou fazer alguma coisa e você não conseguiu. Você sonhou e você não alcançou. Mas aí a palavra de Deus, ela confronta o seu entendimento. Talvez você errou e até hoje você se condena pelo seu erro. Você acha que você está colhendo fruto do seu erro, do seu pecado. Mas a palavra de Deus hoje te confronta e te está falando: filho, eu te amo, eu já perdoei todos os seus pecados. Eu perdoo todos os pecados. Queridos, Jesus derramou seu sangue para perdoar todos os pecados. Então hoje, se levante daqui livre, sem culpa nenhuma, porque Jesus já te perdoou. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor por isso. Oh, aleluia. Sabe, queridos, é preciso deixar a palavra de Deus iluminar o nosso mundo interior. É preciso nós permitirmos que Deus confronte o nosso interior, restaure a nossa vida, e restaurar conforme a imagem de Deus, e resgatar a imagem de Deus através de Cristo Jesus, revelado em Cristo Jesus. Mas existe também, amados, uma outra forma que nós podemos impactar através da nossa espiritualidade. É uma espiritualidade testada, uma espiritualidade provada. A nossa espiritualidade é provada, queridos. A nossa espiritualidade, ela é testada. E nós chamamos, quando nossa espiritualidade é testada ou é provada, nós chamamos de deserto. Quando a nossa espiritualidade é testada ou provada, nós chamamos de deserto. E deserto tem ocupado um lugar de destaque na espiritualidade de muita gente, da história. Todos os homens de Deus, que Deus usou, passou por deserto. Não tem um homem ou uma mulher que Deus tenha usado que não tenha passado pelo deserto. Não tem, não existe. Aí você vai entender por quê. Por que Deus permite? Por que Deus nos leva ao deserto? O povo de Israel ficou 400 anos no Egito. 400 anos. Lá eles aprenderam criaram muitos hábitos, muitos costumes. Esqueceram de como deveriam adorar o Deus verdadeiro. Se envolveram com outros deuses. Eles perderam a pureza. Eles perderam a essência da adoração. Perderam porque ficaram 400 anos. Os filhos foram nascendo. Os pais não foram reproduzindo os ensinamentos que aprenderam antes de entrar no deserto, no Egito. E o povo então perdeu a essência da adoração. O povo criou hábitos. E eu quero dizer para você, querido, que Moisés foi para o deserto, ficou 40 anos. Elias passou 40 dias no deserto. Davi, quando fugia de Saul, foi para o deserto. João Batista vivia no deserto, um deserto geográfico. Mas também houveram pessoas que viveram no deserto do seu coração. Não um deserto físico, mas um estado do coração como Jó, como Isaías, como Osés, e talvez como você.
que está vivendo esse deserto. E saiba de uma coisa, o deserto tem a sua finalidade. Pastor, mas o que é o deserto? O deserto possui vários nomes. É uma quebra de um relacionamento, é um desemprego, é a perda de alguém, a morte de alguém, é uma dor, é um desprezo, é um momento de depressão, de solidão. Tudo isso nós chamamos de deserto. É a dor da alma, é o desnudamento da alma, é o abandono das ilusões, é a falência de conceitos e teologias que insistem em aprisionar Deus e determinar as suas ações. E quando Deus não faz, porque a gente determinou, aí a gente entra no deserto, porque Deus não operou, não fez aquilo que a gente queria que Ele fizesse. Nós aprisionamos Deus, e ao aprisionar Deus, aprisionamos a nossa alma. Queridos, o deserto é tudo isso. E Deus, Ele permite que nós passemos pelo deserto para nós deixarmos aqueles hábitos, aquelas imundícias que o povo de Israel adquiriu quando estava no Egito. Deus, Ele permite que a gente passe pelo deserto para limpar, para nos ensinar, para nos moldar o nosso caráter, olhar para Ele, crer nele. Porque no deserto que Ele dá vida. Saiba de uma coisa, Deus está nos ensinando. O pastor Ricardo Barbosa, ele diz que no deserto existe uma experiência espiritual. E eu concordo com ele. Existe uma experiência pedagógica, e eu concordo com ele. Existe uma experiência libertadora, eu concordo com ele. Espiritual, porque revela a distância em que se encontra, em que faz com que nós vejamos o quão distante nós estamos da verdadeira espiritualidade, o quão distante nós estamos de Deus, do nosso relacionamento com Deus. O povo de Israel, quando ele foi para o deserto, ele percebeu o quanto eles estavam distantes de Deus. Era uma nação monoteísta e virou uma nação politeísta. Então é algo espiritual, mas também é pedagógico. Por quê? Porque demonstra através de fatos, da própria experiência, que a fé não era tão sólida. A fé do povo de Israel não era tão sólida, não era inabalável. Então ele aprende que passar no deserto, ele tinha que manter a mesma fé. Ei, querido, quando você passa pelo deserto, pela necessidade da sua alma, a sua fé permanece a mesma. Ou você fala, não, eu não acredito, eu acho que Deus não olha para mim, Deus não me ama. Querido, quando Jó passou pelo deserto da vida, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Uau! Querido, passe para o deserto, mas passe cantando, dando glória a Deus. Passe pelo deserto cantando e dando glória a Deus. Por quê? Sabe por que você deve fazer isso, queridos? Olha só, primeiro, porque o deserto é uma experiência para todos. Então não é só você que passa, todo mundo passa. Segundo, porque o deserto é um lugar de prova, de perigo. Jesus, quando ele foi para o deserto, diz lá que ele ficou entre as feras, entre os demônios. O deserto é um lugar de perigo, mas também é um lugar da presença de anjos, que o Senhor envia para nos servir. Então você nunca vai estar só no deserto. Deus enviará anjos para te guardar, para te proteger e para te alimentar no deserto. Aleluia! Deserto também, querido, ele tem hora, aliás, ele não tem hora marcada para começar. Deserto não tem hora marcada para começar. Mas uma coisa também é certa. O deserto pode parecer não ter fim, mas ele tem dia, ele tem tempo determinado para acabar. Oh, glória, aleluia. Deserto tem tempo determinado para acabar, querido. A espiritualidade cristã ela é provada, ela é testada. A espiritualidade nossa tem que ser cristocêntrica, tem que ser bíblica e tem que ser testada e provada. O texto que nós lemos fala, ame a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. A segunda parte do texto que nós lemos fala, ame ao próximo como a ti mesmo. Que eu diria que é a prática da nossa espiritualidade. Não podemos negar que a espiritualidade possui o seu lado visível,
Nós falamos do lado invisível, que é o seu relacionamento com Deus. Mas também existe o seu lado visível, que é a sua comunhão. Ou seja, é você olhar para o próximo. A saúde da nossa espiritualidade se mostra quando satisfaz a vontade de Deus na prática do bem ao próximo. Lembra que eu falei que nós somos conhecidos, ou nós podemos produzir o fruto do Espírito. E quando você produz o fruto do Espírito, não é para você se alimentar, é para que pessoas se alimentem de você. E é tão bom quando você percebe que existem pessoas se alimentando de você. O apóstolo João, ele fala algo tremendo. Na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20 e 21. Ele diz o seguinte: se alguém disser amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Tiago, ele fala que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obra é morta. Ele fala: me mostra a sua fé sem as obras. Me mostra. Querido, quando ele está falando isso, você tem que entender que a nossa espiritualidade tem que ter um relacionamento com Deus, mas também precisa ter um relacionamento com o próximo. O próprio Jesus, se nós fôssemos falar de tudo que ele fez ao próximo, nem a própria Bíblia relata tudo aquilo que Jesus fez. Então você pode entender que a prática da espiritualidade é focada na pessoa, é focada nos relacionamentos, é focada no próximo. É interessante que em 1 Coríntios, no capítulo 12, capítulo 13, Paulo ele fala sobre a excelência do amor. Ele fala sobre o amor. Por que ele fala sobre o amor? Porque a igreja de Corinto estava se gabando pelos dons espirituais que possuíam. A igreja de Corinto está dizendo: não, nós temos todos os dons. E de fato eles tinham os dons. Os dons espirituais servem para edificar a igreja. E são importantes no reino, são importantes para a igreja. Mas eles se gabavam porque eles tinham os dons espirituais. E Paulo quis mostrar para eles que existia algo mais importante do que os dons: o amor. E ele então escreve o capítulo 13. E ele fala de algumas características do amor. Ele fala da sua superioridade. Ele fala das suas virtudes. Ele fala da sua perenidade. A sua superioridade. O apóstolo trata aqui nos versículos a superioridade. Ele fala que os dons são concedidos para a edificação da igreja. Mas há um caminho mais excelente. Há um caminho mais excelente. Porque a igreja desprezava o amor. Então Paulo ele fala: sem amor, nossas palavras, por mais eloquentes que são, produzem um som confuso e incerto. Paulo está dizendo: os dons espirituais são bons, mas sem amor, mesmo que ostentando esses dons, sendo profecia, conhecimento, fé, nada seremos. O mundo não quer nos conhecer pelos dons espirituais. Os dons espirituais edificam a igreja, o corpo. Entendam isso. O mundo nunca vai nos conhecer pelos dons espirituais que possuímos, queridos. O mundo vai nos conhecer e vai conhecer a Cristo através do amor que nós praticamos, através do amor que nós oferecemos. Sem amor, nossas ofertas podem ser egoístas, visando apenas o nosso engrandecimento, em vez de promover a glória de Deus e o bem-estar do próximo. Sem amor, nossos gestos mais extremos de abnegação, como o próprio martírio, de nada nos aproveitará. O apóstolo Paulo diz isso. Mas também ele fala das virtudes do amor. Ele fala da superioridade, mas ele fala das virtudes. Ele fala, queridos, primeiro, o amor é conhecido por aquilo que ele é. O amor é paciente, o amor é benigno. Aí eu pergunto para você, esse sentimento, essa espiritualidade nós estamos vivendo, diz: o amor é paciente. Segundo, o amor é conhecido por aquilo que ele não faz. O amor não arde em ciúmes.
O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, o amor não se exaspera, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, o amor é conhecido por aquilo que faz, o amor regozija-se com a verdade, o amor é conhecido por aquilo que é capaz de enfrentar, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. O amor é conhecido pela sua indestrutibilidade. O amor jamais se acaba. O amor é o maior das virtudes. O amor é o maior dos mandamentos. É o cumprimento da própria lei de Deus. O amor é a maior evidência da maturidade espiritual e o mais eloquente sinal da conversão do ser humano. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, em terceiro lugar, Paulo fala sobre a perenidade do amor. Ele fala que permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor. Eu creio, queridos, que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Para aqueles que tenham uma vida centrada nele. Para aqueles que guardam a palavra de Deus em seus corações e as praticam. Eu creio que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. E quando nós estivermos lá na glória, o que você vai fazer com a fé? Quando nós estivermos lá na glória, o que você vai fazer com a esperança? Você vai precisar da fé? Você vai usar a fé? Você vai usar a esperança? Eu pergunto para quê? Mas quando você estiver lá na glória, quando nós estivermos lá na glória, nós vamos continuar amando uns aos outros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé nesta hora, querido. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida. O desafio é andar com Jesus. É andar como Ele andou. É permitir que haja uma transformação interior. E essa transformação interior possa refletir no nosso exterior. É permitir que o Espírito Santo nos envolva, que nós sejamos práticos na nossa espiritualidade. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós adoramos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, por mais simples que nós somos, por mais pequenos que nós somos, nós podemos, com a nossa limitação, nós podemos impactar alguém. Nós podemos impactar os nossos filhos. Deus, o desejo do meu coração é que todos os filhos, todas essas crianças que vieram aqui à frente hoje, possam olhar para os seus pais e dizerem: um dia, Pai, o Senhor impactou a minha vida. Pai, o Senhor foi referência de um homem de verdade. O Senhor foi um homem íntegro. Você foi um homem de fé. Você foi um homem que trouxe para o meu coração esperança. A minha oração é que as crianças olhem para você, mamãe, e digam as mesmas palavras: mãe, como eu te amo. Porque você, a sua forma de nos conduzir, de nos ensinar, impactou a minha vida. A minha oração é que quando você chegar no seu trabalho, vidas sejam impactadas pela sua forma de falar, pelo seu comportamento, pelo seu horário de entrada e de saída. A minha oração é que onde você estiver, a sua vida, mesmo calada, possa impactar alguém, simplesmente pelo seu exemplo. Simplesmente pelo seu exemplo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão aqui, pela minha vida inclusive, Senhor, para que a nossa espiritualidade, a nossa relação contigo, Senhor, possa ser uma intimidade muito gostosa, muito próxima, muito verdadeira. Que o resultado dessa relação possa gerar em nós a imagem do seu Filho Jesus. Que nós possamos pensar como Jesus, amar como Jesus, servir como Jesus. Deus,
Que a nossa espiritualidade seja espiritualidade prática, onde nós podemos estender as nossas mãos para os necessitados, para as pessoas que nos veem, que se relacionam conosco. Eu peço a tua bênção sobre todos, Pai. Que a nossa igreja possa impactar essa cidade. Nos dê sabedoria, nos dê estratégias, Senhor. Nos dê estratégias para impactarmos essa cidade. Que o teu nome seja exaltado e glorificado através desta igreja, através das nossas vidas, Pai. Eu abençoo os nossos pequenos grupos, Senhor, que estão espalhados nesta cidade. Que cada pequeno grupo possa impactar não somente aqueles que participam, mas aqueles que ainda irão participar, Senhor. Deus, gera, Senhor, maturidade no meio da tua igreja. Gera essa maturidade, esse crescimento. Que nós possamos olhar mais para ti, Senhor, e sermos cada dia parecido com o seu Filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.